Joga muito. Saul Ñíguez, conhecido como Saul, é o cara do Flamengo. E, de fato, a informação foi trazida em primeira mão pelo Fabrício Romano, né? Que dá umas bolas fora e tal, mas essa informação está confirmada. Tá? O Flamengo, de fato, eu não diria que está em negociações avançadas, tá? Mas tem ali uma situação acontecendo, tá? Existe até um certo otimismo no Flamengo de que o Saul vai jogar no Flamengo. Agora, não tenho essa informação sobre tempo de contrato. Isso quem tem é o Fabrício Romano, falou em 3 anos de contrato e tal. É um jogador que fez carreira no Atlético de Madrid e joga muito. A gente vai falar mais sobre ele nesse vídeo. Roda a vinheta. Bateu no zagueiro, voltou, para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, claro, a gente tem de fazer um raio-x, a gente já trouxe a informação aqui sobre o status com o Saul Ñíguez, né? Jogador de 30 anos, meio campista, canhoto, muito bom de bola. E é importante a gente destrinchar essa história falando sobre o jogador, né? É um jogador que em 2016, pelo Atlético de Madrid, quando o Atlético de Madrid chega à final da Champions e perde para o Real Madrid, esse cara jogou demais, cara. Tem um gol dele contra o Bayern de Munique que é uma obra de arte, tá? Naquela temporada. E aí ele era a figura fundamental naquele time do Atlético de Madrid. Faz tempo, é verdade, ele jogou com o Filipe Luís e tal. O Filipe Luís o conhece muito bem. É um jogador que não é um ponta, tá? Ele sai da extrema para ir para dentro. E pode jogar em várias funções no meio de campo. Eu vou falar mais sobre Saul nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site da BandBet apontando sua câmera para o QR Code que aparece na tela e você terá acesso às melhores oportunidades do mercado, com combinadinhas que eu sugiro para você, que viram boosts no site da BandBet, ou seja, oportunidades de mercado que você não encontra na concorrência, tá? É só você entrar lá no site da BandBet e você vai ver lá, BandBet multiplica, e aí tem tudo lá para você, todos os esportes e tal, e você pode fazer uma comparação com a concorrência e ver que de fato as oportunidades são bem melhores na BandBet. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Voltando aqui a falar sobre Flamengo e Saul, o Saul seria uma excepcional contratação, né? O Saul tem uma curiosidade na carreira dele, ele nunca foi vendido, né, pelo Atlético de Madrid. Ele tem uma passagem pelo Chelsea em que ele não foi bem, ele era reserva do time do Chelsea. Ele não é uma passagem de destaque dele no Chelsea, embora naquela época ele tenha sido um jogador já consagrado no Atlético de Madrid, a ponto de ser convocado pela seleção da Espanha algumas vezes, mais de 10 vezes ele entrou em campo com a camisa da Fúria, né? Então é um jogador experimentado, né? Não é velho, é um jogador de 30 anos de idade e chegaria claramente para ser titular do Flamengo. E é um jogador que pode fazer múltiplas funções no meio de campo, tá? É assim, um cara, inclusive, para dar mais ritmo. É um cara para criar jogo, não é um destruidor. Não é o Jorginho, por exemplo, que é um cara que joga muita bola e tal, mas já tá ficando com a língua para fora, que atue mais preso à condição de volante, né? Não é. O Saul é um jogador, eu diria até, mais versátil do que o Jorginho, para você ter uma ideia, tá? Assim, o Flamengo tinha um coringa para chamar de seu, que era o Gerson, e poderia trazer, pode trazer, existe um otimismo grande no Flamengo em relação a isso, um jogador de mais dinâmica de jogo até do que o Gerson, tá? Embora o Gerson seja um jogadoraço, eu sempre falei muito bem do Gerson por aqui, o Saul é um jogador mais dinâmico, não é um jogador que cadencie tanto o jogo assim, é um jogador mais dinâmico
do que o Gerson. Seria um golaço trazer o Saul, tá? De fato, assim, eu fico bem à vontade, porque eu cobri a Champions League durante vários anos, né? Eu fui a 3 finais de Champions League na década passada. Então eu acompanhava muito, né? A Rádio Bradesco Esportes FM, da qual eu era diretor, transmitia os jogos da Champions no rádio, né? E a gente fazia muito, como o Atlético de Madrid teve um período de muito sucesso, né? Foi as finais em 2014 e 2016, uma em Lisboa, outra em Milão, acompanhava bastante o Atlético de Madrid, já do Diego Simeone, naquela época, inclusive um time campeão espanhol em 2014, o que não é muito fácil de acontecer, e o Saul era um dos símbolos daquele time. Né? Você tinha o Koke ali, que é capitão, hoje é reserva, né? Entra ali de vez em quando e tal no time do Atlético de Madrid. Ele era um dos símbolos daquele time. É um jogador assim, acostumado a jogo muito grande, além de ser um ótimo jogador. Tá? Então, assim, se ele vier, ele disputou a última temporada no Sevilha, né? Se ele vier, é um golaço, cara. Aquela contratação, assim, a gente vem cobrando aqui o Boto, né? Em relação às contratações, e, cara, seria um acerto muito grande. Agora, será uma cortina de fumaça? Precisa contratar, né? Eu queria falar um negócio do fundo do meu coração aqui no que diz respeito a José Boto, né? Eu falo, né, você indicou o Boto. É o seguinte, de fato eu falei sobre o Boto, tá? Mas é assim, cara, é um cara que eu estudei muito, né? E tem um conhecimento amplo de futebol. Só que no Flamengo o trabalho é ruim. E eu não sou culpado de o trabalho dele ser ruim. Eu não sou culpado que ele foi contratado. Então, vamos parar com essa história um pouco, né? Você, muitas vezes, no jornalismo, né, profissão em que eu milito desde 1996, muitas vezes você indica um cara talentoso e o cara não vai bem, né? E a culpa é sua? Evidentemente que não. A culpa é de, assim, não gosto de falar em culpa, mas existem pessoas lá gabaritadas para fazer cobranças, né? O chefe dele é o MAP, né? Então, não, por favor, peço, né? Se você quiser me detonar por aí, fique à vontade, não tem problema nenhum, eu fico triste, óbvio. Mas, assim, eu estudo futebol, cara. Não falo essas coisas aqui da boca para fora, definitivamente. Então, acho legal parar com essa história, Bernardo é o pai da criança, menos, tá? Eu estudei muito a carreira do Boto, já falei muito sobre isso aqui no canal, depois de ler uma entrevista que ele deu ao Futuri, que é uma ótima plataforma sobre futebol, né? Hoje eles produzem menos conteúdo e tal, mas durante muito tempo eu acompanhava podcasts, o The Pitch Invaders e os textos que eram produzidos, entrevistas, né? Principalmente com o Gabriel Corrêa, que saiu, né? Hoje é scout no Chipre, se não me engano. E, cara, as referências que eu tinha eram as melhores possíveis. Se o trabalho está sendo ruim, a culpa não é minha. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.